Vamos lá? Bom, só avisando vocês que isso daqui pode dar bem errado, por quê? Porque eu li o capítulo faz um tempo e eu fiz minhas anotações sobre o capítulo faz um outro tempo. E aí hoje eu falei, meu Deus, tem um tempo, tem um tempo aqui para falar do livro A Alma Precisa de Tempo. Então vou abrir o Zoom, vou gravar um negócio agora, né? E aí eu não sei se eu vou conseguir me achar nas coisas que eu tinha anotado, mas tenhamos fé que é preciso. Onde estamos? Onde estamos? Estamos numa leitura lenta, vagarosa, comedida, contida, espaçada do livro A Alma Precisa de Tempo. E esse livro, então, da Verena Cash, a gente tem feito os comentários de leitura até o capítulo 4. Então, hoje a gente entra no capítulo 5. Se eu não me engano, nós só temos mais 2 capítulos, o que quer dizer que até o fim do ano a gente vai terminar. É preciso que a gente se apegue a essa meta, tá bom? Não, eu tô brincando, a gente vai terminar assim. Acho que esse mês a gente termina, né, gente? Hoje é dia 8 de julho. Então, vamos lá. Esse capítulo... Será que eu vou conseguir? Esse capítulo 5, o capítulo 5 se chama Nosso Problema com o Tempo e a Identidade. E ela começa falando que na nossa sociedade atual a gente economiza tempo onde o retorno parece menor, porque a gente está focado nessa coisa de tempo é dinheiro, tempo é produtividade, tempo é eu fazer coisas que vão me reverter em algum tipo de ganho, produto, resultado, tá? Então, palavras aí que a gente, na sociedade do desempenho, adora. E aí a gente coloca menos tempo onde a gente acha que esse retorno não vai vir. Logo, segundo ela, nós colocamos menos tempo na alma, né? Que ela percebe a alma como uma espécie de órgão ali, né, que precisaria de cuidados também. Mas as atividades que são atividades de ócio, de fruição, atividades artísticas, atividades culturais, atividades de contemplação, atividades, né, dessa ordem, não são atividades que vão nos dar retornos materiais imediatos, embora não ia fazer esse parêntese, mas vou. Tem uma coisa que é muito verdadeira, assim, muita gente que fica muito presa, né, nesse ciclo de produtividade, acha que se parar para descansar, se parar para cuidar da alma, vamos colocar assim, se parar para cuidar da alma, vai perder. Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder alguma coisa de importante que não vai conseguir recuperar, vai perder o ritmo e não vai estar produzindo. E isso é uma mentira. É claro que não é para a gente ficar. Deixa eu só checar aqui minha memória, porque eu estou botando para gravar, mas eu gravei tanta coisa hoje que eu não sei se esse celular vai aguentar aqui na transmissão para o Telegram, mas vamos lá. É claro que você não vai pegar e falar assim, deixa eu abrir aqui um tempo para cuidar da minha alma, para que então eu possa ser mais produtiva quando eu voltar. Essa lógica tá meio, né? Não precisa dessa lógica, mas é verdade que quando você consegue cuidar de si mesma, cuidar da sua alma, como ela diz, os efeitos são de você conseguir fazer as outras coisas da sua vida de uma maneira melhor, tá? Então, no fim, te ajuda em tudo. Aí ela vai falar assim, ela vai trazer, porque ela quer falar de identidade, certo? Ela quer falar de identidade. Então, essa conversa que ela vai trazendo sobre o tempo neste capítulo é para ela conseguir falar disso. No fim do capítulo, ela vai falar mais sobre depressão. Eu não me atentei muito a essa parte, tá? Eu quero ficar só nesse tema mais da identidade que ela traz aqui, porque eu achei uma visão super legal, super lógica, super coerente, e acho que, assim, eu não tinha visto muito isso ser falado dessa forma. Ela vai falar que a gente hoje vive uma temporalização do tempo, né? Parece que é uma frase que não significa nada. O que seria uma temporalização do tempo? Quer dizer assim, a gente meio que decide a duração e o ritmo das coisas, dos atos, das ações no momento da sua execução. A gente toma as decisões na nossa vida de forma pontual e a gente evita compromissos mais longos. Então a gente evita se comprometer. Eu vejo que eu faço isso, né? Por exemplo, com sessões de análise, não, né? Porque é outra natureza de trabalho. Mas se eu vou dar aula
para uma pessoa, a gente vai fazer aulas sobre este tema, a gente vai fazer aulas de idioma, a gente vai fazer aulas de alguma coisa, eu falo, vamos fazer um contrato curto, porque daí você não enjoa de mim, você não fica presa comigo, eu não fico presa com você, né? Então, de repente, faz um contrato ali de 3, 6 meses e depois a gente renova, tá? Tá, faz sentido, né, nesse contexto de aula, tá? De aula. Vou deixar claro que estou falando sobre aulas, tá? E não sobre atendimento analítico. Então, mas a gente faz isso, né? A gente evita esse compromisso longo. E aí, aproveitando esse gancho da análise, da terapia, isso é algo que é incrível como desmotiva as pessoas. As pessoas têm essa coisa, esse mito de que não vou fazer análise, porque a análise nunca acaba. Você vai ficar 10, 15, 20 anos fazendo análise ou fazendo terapia, e assim, quem tem esse tempo, gente, né? Olha como isso é, né, um sintoma mesmo desse tipo de aceleração, desse tipo de temporalização, em que o cuidado com aquilo que vai realmente, tem o poder, tem o potencial, é um espaço aberto justamente para você tratar de que o resto da sua vida, né, o que você vai vivendo, a forma como você vai se engajando com a sua própria vida dali para frente, seja mais afirmativo, menos sofrido, ainda que você não alcance a plenitude da felicidade, que não existe, nós já vimos no livro do Contar do Caligares esse ano, faz com que você viva melhor, né? E aí a pessoa, não vou fazer isso porque isso vai me levar mais de um ano, ninguém tem um ano para perder, quer dizer, já é visto como perda de tempo. Olha que loucura, né? Então, a gente tem essa coisa, a gente decide sobre a duração e o ritmo dos atos no momento de sua execução, cada vez mais pontualmente, cada vez em compromissos mais reduzidos. A gente não quer se comprometer. Aí, ela vai fazer uma distinção que ela já fez, eu acho que a gente até comentou, da questão da vivência e da experiência. Então, vivência é aquilo que passa por nós. A gente está ali, acontece ali nessa atualidade, mas não é algo que tenha uma densidade que eu vá elaborar, que eu vá cozinhar, que eu vá processar e que vá se conectar a outros elementos da minha biografia, tá? A experiência, por outro lado, acho que quando a gente falou disso, a gente falou do Walter Benjamin já, né? A experiência, ela precisa de um tempo, ela precisa poder ser narrada, ela precisa ser interiorizada, ela precisa estar ali na teia de uma narrativa maior que a minha biografia, tá? Para a gente, né, pensar de outra forma, claro que não é algo, uma analogia perfeita, não são correlatos, tá? Não são, mas só para a gente entender, a gente poderia colocar a vivência no campo da informação e a experiência no campo do conhecimento ou da sabedoria. Então a gente aí entende um pouco qual que é a relação desses dois termos com o tempo. Aí, o que ela diz? Se a gente fica muito no campo da vivência, se a gente fica muito no campo da atualidade, a gente acaba não tendo a projeção de memória que a experiência precisa. A gente acaba não tendo essa conexão entre o meu passado, essa elaboração ali para o futuro, a partir de alguma coisa que eu vivi, que eu conheci. Com isso, sem a memória, tudo tende a se tornar mercadoria ou tende a se tornar informação, tende a se tornar algo que eu consumo, né? Não algo que eu elaboro, que eu passe adiante, tá? Porque a experiência, ela tem esse caráter de transmissão, que é o que a gente fala mesmo no senso comum, corrente da palavra, experiência, com quem você aprendeu a fazer algumas coisas na sua vida, provavelmente foi uma transmissão, que a transmissão não é sua mãe não sentou você e falou assim, ó, agora está na hora de você aprender a trocar a fralda do seu filho. Você vai fazer assim, assim, assim. Põe uns pontos, você anotou no caderno. Foi assim? Não foi assim, né?
Quem te ensinou a andar de bicicleta? A pessoa te sentou ali formalmente, deu uma aula de andar de bicicleta, ou você foi ali, entende? Se engajando naquele processo, ou de ver, né, cuidados domésticos, o cozinhar, o como que faz tal coisa, como que se vira no mundo, como que eu ajo diante de uma determinada circunstância na minha vida, diante de um dilema, a quem eu recorro, que voz, né, carrega essa experiência e pode passá-la para mim. Isso tem a ver com memória, tem tudo a ver com memória. Mas aí, então, ela vai falar: ok, a gente tem que viver no presente, não tem outro jeito de viver a não ser vivendo no presente, não tem como eu viver nem no passado nem no futuro, não, isso não está dado para o ser humano. No entanto, a gente não pode confundir o presente com a atualidade. A atualidade parece essa coisa plana, né? Essa coisa chata, planificada, que não constrói história, que não constrói vínculos, tá? Porque o presente é assim, vivo uma coisa, estou vivendo uma coisa, e no meu processo de tentar me apropriar disso que eu estou vivendo, eu vou conectando pontos ali com o passado, eu vou projetando, criando imaginações, como ela falou tanto das imaginações nos outros capítulos, né? Para o futuro. A atualidade não. A atualidade é essa coisa assim que simplesmente acontece e cai meio que surda no chão. Não forma nada num conjunto. E aí, o que ela vai dizer? Isso tem um efeito importante na nossa confiança, nas nossas relações, na confiança em nós mesmos, porque essa sensação de que a memória não faz parte, essa sensação de que a gente está na atualidade e não num presente, essa sensação das vivências e não das experiências, faz com que a gente não tenha essas projeções, esses vínculos, e, portanto, a gente sinta que hoje é assim, amanhã pode ser que não seja. Agora eu posso pisar no chão, amanhã pode ser que... Próximos 5 minutos eu já não sei se o chão vai estar aqui. Hoje eu posso confiar nessa pessoa, amanhã eu já não sei se eu posso confiar nessa pessoa, não. Hoje eu posso contar com isso. Amanhã eu já acho que eu não, de repente eu não posso, não sei se eu posso contar. E o mesmo para as construções de identidade, né? Porque viver no presente, ela diz, não é a mesma coisa que viver no momento. Viver no presente é você estar ali consciente, presente daquilo que está sendo, do que você está vivendo, né? Do que está acontecendo ali, aqui, agora, né? Nesses pontos de referência que nos ancoram. Mas o viver no momento, daí já é aquela pessoa que, foda-se, né? Eu estou desprendido de quaisquer vínculos anteriores, quaisquer compromissos anteriores que eu possa ter construído, estou desprendido de quaisquer vínculos que eu tenha projetado para o meu futuro, pessoas que contem comigo ou que eu esteja ali contando, né? Então, quando eu vivo só no momento, eu abro mão das lembranças, eu abro mão das imaginações sobre o futuro, eu abro mão de tudo isso. Com isso, eu tenho uma perturbação também na minha identidade. Por quê? A nossa biografia pessoal, o modo como a gente conta a nossa história, né? A gente insere as experiências ali mais relevantes de uma forma de um encadeamento ao qual a gente tenta dar sentido repetidamente, né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente tem que fazer isso em retrospectiva, né? Necessariamente a gente olha, agora eu entendi por que aquele dia eu entrei naquela loja, não sei o que, nossa, eu precisava encontrar tal pessoa, né? É um tipo de explicação que a gente às vezes se dá. Ou então coisas que a gente fez, decisões que a gente tomou e que a gente não entendeu direito qual que era ali o raciocínio no momento, mas depois aquilo, bom, nossa, ainda bem que eu tive esse insight, ainda bem que eu tive essa intuição. A gente vai tentando, né? Dar ali uma sensação de sequência, de significação para essa história pessoal, inclusive contando de onde eu venho, né? Quem são meus pais, quem são meus irmãos, de que país eu vim, quais foram as condições em que eu vivi, como foi minha infância, tudo isso dá corpo para a nossa história. Só que o viver no momento, ele desapega disso. E ao desapegar disso, esse senso, né, de permanência, às vezes a gente, né, as pessoas perguntam, existe essência, né? Essência, entre aspas, uma palavra complicada de se trabalhar. Existe algo que
que é essa permanência que a gente vai costurando. Então, eu ali, a gente pode falar isso, a gente consegue falar isso. Veja como a gente consegue falar isso. 10 anos atrás eu era outra pessoa e eu ainda era eu mesmo. Isso é um senso de si mesmo, né, que tenta ali fazer uma espécie de coerência e que consegue observar a permanência ao longo do quê? Do tempo, dependente de quê? Da memória. Então, se eu tenho ali uma pessoa que não sabe em que confiar, que abre mão das suas lembranças, que está muito colada a essa atualidade, essa coisa que é mais ruído, né, do que música, digamos assim, esse senso de identidade fica perturbado, como se um dia eu fosse uma coisa, no outro dia eu posso ser outra coisa, eu não preservo o meu senso de identidade diante das mudanças, eu não tenho esse esforço que a maioria de nós tem, efetivamente, de estabelecer uma espécie de coerência com a nossa própria autoimagem, dentro da nossa biografia, formando esses vínculos entre o passado e o presente, entre o agora, o que eu já vivi, o que eu espero viver ali. Isso é um vínculo narrativo, né? Que permite que a gente fale de si com essa sensação de que eu lá, criança, eu lá com 6 anos, eu era outra pessoa, mas eu era eu ainda era eu. Daqui a 40 anos, quando eu tiver quase 80 anos, eu não vou ser mais essa pessoa, mas eu ainda vou ser eu sei o que é ser eu, né? E essa coisa dessa aceleração, dessa temporização, dessa vivência na atualidade, desse não estabelecimento, dessa densidade narrativa, desses vínculos todos, deixando tudo muito frouxo, muito frouxo, muito frouxo, faz com que a pessoa fique ali, meu Deus, questionando, né? Questionando esse eu. O que é esse eu? Esse eu parece que não tem um ponto em que ele fique mais sólido, mais robusto, em que ele se apoie. Então, esse é o problema, né? Do tempo e da identidade. Aí ela vai falar sobre como a aceleração tem uma sombra, a sombra da aceleração é estagnação, e aí isso ela vai fazer a metáfora de que a gente às vezes está correndo, 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 e na verdade a gente não está fazendo nada, né? A gente tem uma sensação de paralisia, sensação subjetiva de paralisia, ainda que muitas vezes a gente esteja apressando demais as coisas. E aí, para, né, criar essa imagem, ela dá o exemplo de a gente, por exemplo, estar num avião, só que a gente não está se mexendo a gente, né? O avião está ali super rápido, mas eu mesma, eu não, né? Eu não sinto que eu estou na velocidade que o avião está. Ou então, eu uso ali algo, é outro exemplo que ela dá, que serve para acelerar ali o meu deslocamento, por exemplo, um carro, porém estou presa no trânsito, estou parada, né? Na aceleração da cidade, eu estou o quê? Paralisada. E aí ela fala dessa aceleração, da relação dessa aceleração com a pressão de desempenho. Pressão de desempenho, sociedade do desempenho, essa questão do desempenho é algo que a gente pode ler muito bem lá no Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu deve estar falando o nome dele errado, porque sempre erro, porém, vocês sabem que livro é esse, Sociedade do Cansaço. Ele fala bastante disso e ele fala exatamente o que ela vai falar agora, que é essa ideia de que a gente concorre com a gente compete com a gente explora a gente pressiona a gente. Ela chama isso de capataz interior, né? Ela fala, olha, essa pressão que a gente se coloca, ela pode gerar autoestima até um certo ponto, no sentido de que eu falo para mim mesma, vamos time, a gente combinou de fazer isso, a gente vai fazer isso. E eu faço isso e eu me sinto bem por ter conseguido, né, dar mais um passo na direção de algo que me importa. Então, legal. A gente tem que, né, ali se colocar disponível para fazer as coisas que a gente falou que ia fazer, né, gente? Porém, tem um outro lugar, que daí seria um ultrapassamento de limite, combinando essa pressão de desempenho com essa aceleração e tudo mais, em que é o capataz interior que vai assumir
e que aí a gente caminha para quê? Para um burnout, né? Para um esgotamento, para uma perda de sentido brutal e tudo mais. E aí ela vai falar do ócio, então, como uma espécie de... E aí eu vou só cobrir mais esse ponto, e aí acho que já está bom para o capítulo, porque, né, tô dando uma resumida aqui. Ela vai falar da necessidade de ócio, que justamente uma espécie de antídoto para tudo isso que ela aponta é a gente ir abrindo esses espaços para o ócio, essa desocupação interior que permite a gente voltar a nós mesmos. E aí eu vou citar um trechinho que eu copiei. Ela diz assim: a postura do ócio é uma postura que leva a sério a interioridade do ser humano. Essa postura é um complemento para a postura de trabalho, não pode ter só uma dessas duas posturas, você tem que ter as duas, elas são complementares, a postura do ócio e a postura do trabalho são complementares. Os mundos interior e exterior são conectados e voltamos a ser pessoas inteiras, tá? Então vocês veem como aqui, quando ela fala desse voltar a si mesmo, dessa desocupação interior e desse tempo, né? Porque o tempo do ócio é um tempo diferente, é justamente no tempo do ócio, ou seja, do não estar ali numa produtividade desvairada, é o tempo que você abre para você não fazer nada ou não fazer nada agradável. A princípio, se você não está acostumado, pode até ser esvaziado, mas confie, né? Que aos poucos você vai encontrar ali imaginações, vai encontrar ali coisas interessantes vão te atravessar, vão começar a te habitar se você começar a abrir este tempo, tá? E aí, o tempo do ócio não precisa ser um negócio assim, ah, bom, agora eu parei, vou fechar tudo e fico sentado olhando para o teto esperando aparecer alguma coisa, né, que me encante. Não. O que você gosta de fazer? Se você não sabe, é uma oportunidade, né, para descobrir o que te abastece, o que te faz sentir pronta para o dia seguinte ser mais legal, sei lá. É esse tipo de pergunta, sabe, assim? Quando ela fala desse retorno a si, desse tempo do ócio, aí a gente começa a ver, né, que existe uma forma de a gente ir um pouco contra essa dispersão tão grande dessa identidade, essa sensação desagregadora, desesperadora, né, de você de repente não confiar nem em quem você mesma é, que é a gente conseguir voltar para si, porque de repente é isso que está faltando. Lembrem que neste livro ela trabalha muito, acho que isso apareceu nos nossos primeiros vídeos, áudios, sei lá, ela fala muito do interior e do exterior, e falou da ressonância, e falou do símbolo. Então, ao todo tempo, a Verena Castro está buscando ver qual é a cola, qual é o elástico, qual é o vínculo possível que a gente pode ter entre esses dois mundos, né? Entre o mundo exterior e esse meu mundo interior. E eu conseguir observar essa relação faz com que eu vá, né, dando mais recheio para essa sensação de ser eu mesma, digamos assim. Porque se eu estou morando só do lado de fora, é quase como se eu estivesse constantemente, exatamente, desempenhando ou encenando ou simulando, vivendo algo que é uma espécie de um simulacro, em que eu vou ali, eu habito este mundo 100% exterior e eu faço ali um papel que me cabe, a função que me cabe a cada momento, mas eu não tenho uma reflexão, momento de juntar esses caquinhos aí do dia, da minha vida e tentar ver de que maneira eu estou compondo com aquilo que eu vivo, né? É, bueno, ela fala depois, então, isso que eu falei, nesse tipo de pergunta, o que você gosta, perere, perere, seguir os nossos interesses, né? A pista dos nossos interesses, interesses espontâneos. Cantar, ver o que? Filme, tocar piano, costurar, fazer tricô, visitar loja de enfeitinho pequenininho, sei lá, não sei do que você gosta de fazer, mas seguir os seus interesses, perseguir a pista desses interesses é o modo de cuidar dessa alma nesse ócio, entende? Descobrir o que fazer nesse ócio. Tá bom. Ela vai falar depois, tem uma parte interessante, mas eu não fiquei muito nessa parte,
que é sobre tédio crônico e depressão. E ela vai falar sobre como, né, na visão que ela está trabalhando ali, na perspectiva que ela está trabalhando ali, a depressão seria em parte, né, uma necessidade muito grande de adaptação. Eu fico tentando me adaptar, eu fico tentando me adaptar e o meu desejo ele vai, né, murchando, eu não consigo dar voz a alguma coisa que diz respeito a mim. Tudo diz respeito ao outro e essa constante adaptação. E isso falha, porque a expectativa de repente, receber algo ali, amor, reconhecimento, não sei, integração, acolhimento, de repente não vem da maneira como eu preciso, isso me frustra e eu acho que o erro é meu, estou me adaptando pouco, preciso me adaptar mais, né? Claro que isso não é um pensamento consciente da pessoa, mas é muito isso que acontece. E aí ela diz, né, essas pessoas se adaptam excessivamente a outras pessoas e negam assim seus próprios desejos, propósitos e objetivos. E ela fala uma frase, só vou pegar mais essa frase, daí eu encerro, uma frase maravilhosa, quero escrever sobre essa frase. E essa ideia não é dela, né? Essa ideia, assim, é uma ideia do nosso tempo. Essa ideia está em vários textos, em vários pensadores, em várias pessoas trazem isso. Mas ela sintetizou assim, eu achei uma boa síntese. Num mundo em que tudo parece possível, nada passa a ser possível. Num mundo em que tudo parece possível, nada passa a ser possível. Veja o que isso significa para vocês, né? Eu aqui do meu lado relaciono com esse imperativo, né, de consumo, de tudo poder, essa ilusão de que a gente não tem limite, essa ilusão de que a gente não tem castração, essa sensação de precisar perseguir a felicidade a todo custo, que faz com que a gente, né, tente descartar, jogar de escanteio aí um monte de outras emoções, sensações, experiências importantes da vida também. Então, no limite, esse tudo se ele não se determina, entende? Se ele não se determina, ele não é nada, não é nada, né? É uma potência vazia, né? A gente precisa dar cortes, a gente precisa de cortes e pontos cardeais aí para a gente se orientar e se escutar, e a partir de se escutar, ver o que é possível efetivar no mundo, enfim. Vou parar por aqui. Ai, 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 é tão legal esse capítulo, queria falar mais, mas assim, acho que eu dei o caldo que eu podia dar hoje, sabe? Então, vou parar por aqui. E aí é o seguinte, nos vemos em breve, nos ouvimos em breve. Ai, que bom, gravou o áudio. Para terminar o livro, eu acho. Então, assim, tem sido fragmentado? Tem sido fragmentado, mas tem acontecido? Tem acontecido, então vai continuar a acontecer. Beijo, gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado.